tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Caio Calfá, presidente da ADIT Brasil, que é a Associação para Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil. Ele vai dar detalhes para a gente, assim, o bastidor de como funciona a multipropriedade no nosso país. E é um modelo que vem ganhando cada vez mais destaque e ainda se destacou na pandemia, não é isso, Caio? É isso mesmo, Cristiane. É um prazer estar aqui com vocês e com o senhor. Obrigada por você ter aceito o nosso convite também, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Cristiane. É um prazer estar com vocês aqui e uma satisfação muito grande falar sobre esse tema. A multipropriedade, ela é um imóvel, normalmente de segunda habitação, que é compartilhado e fracionado entre vários proprietários. Então, é como se fosse um apartamento de praia, uma casa no campo, uma casa nas montanhas. Esse imóvel, ele é fracionado no tempo. Tá. Na verdade, é uma forma nova de divisão do imóvel. Sempre foi no espaço, né? As grandes glebas viraram pequenos terrenos, os pequenos terrenos nesses pequenos terrenos foram construídos prédios, aí foi na altura, e aí na altura foram divididos em apartamentos. Sempre a divisão territorial é feita ao longo do tempo, ao longo dos séculos, no espaço. Dessa vez, o imóvel é dividido no tempo. Então, cada um daqueles compradores que dividem o mesmo imóvel e compartilham o mesmo imóvel, ele utiliza esse imóvel num determinado período do ano. Aí, Caio, desculpa te cortar, porque assim, como é um assunto que, quando a gente fala assim, quando a gente fala assim, a compra do imóvel, a gente fica naquela coisa assim, o meu imóvel, né, só tem, vamos dizer assim, um proprietário, ou de repente é o cônjuge, enfim, ou o pai, o filho. E nesse, quando você fala do compartilhar, como fica isso assim juridicamente? É tudo registrado? Eu queria que você desse também esses detalhes para a gente entender, né, também como funciona. Então, esse talvez seja o maior segredo, digamos assim, a maior qualidade desse tipo de propriedade. Desculpa. Esse imóvel, a propriedade, ela é uma escritura, ela proporciona uma escritura da fração do imóvel para cada um desses multiproprietários. Então, quando o camarada compra aquela fração, ele pode registrar aquela fração no registro de imóvel e ele é proprietário daquela fração. Tá. É uma matrícula auxiliar. Então, existe a matrícula-mãe, que é o imóvel inteiro. Tá. E depois tem as matrículas auxiliares, que se dividem em cada um dos compradores. Então, ele tem direitos e obrigações como se ele tivesse um imóvel inteiro. Tá. Ele pode vender essa matrícula, essa fração, ele pode alugar, ele pode hipotecar, ele pode... É dele aquela fração. Tá? Ele deixa para os seus descendentes, enfim, é como se fosse um imóvel inteiro, só que é uma fração. Então, para isso, nós aprovamos. Eu também sou vice-presidente de assuntos turísticos e imobiliários do Secovi de São Paulo. Oh, que bacana. Que é a casa do mercado imobiliário há tantas décadas, já 76 anos. E no Secovi, na minha vice-presidência, nós aprovamos a lei. Nós criamos o texto da lei e depois acompanhamos a aprovação da lei no Congresso. Então, hoje, a multipropriedade é regulamentada pela Lei 13.777 de 2018, que foi sancionada pelo presidente Temer no dia 21 de dezembro de 2018. Ou seja, isso dá mais, assim, ainda mais segurança para esse modelo, não é isso? É isso mesmo. E, além disso, nós, pelo Secovi também, nós desenvolvemos um manual de melhores práticas
para se produzir, comercializar e operar multipropriedades da forma correta. Tá. Então, é um manual com todos os itens das etapas de desenvolvimento da multipropriedade, tudo que vem antes da entrega do empreendimento, quais são as melhores práticas para se desenvolver da forma correta, para que o produto cresça no país de forma sustentável e sempre saudável. Por exemplo, eu tenho uma dúvida. Quando a gente compra a fração daquele imóvel, e você disse que a gente tem um período, né, para, vamos dizer assim, usufruir, eu também estou fracionando, vamos dizer assim, as despesas, porque, por exemplo, o que eu pagaria para manter um imóvel meu único, né, durante aí mensalmente, somando isso durante um ano, e às vezes eu só vou no imóvel, ou quem está nos assistindo também, que tem essa segunda moradia, de repente a gente vai uma ou no máximo 2 vezes por ano, mas as despesas, ela acontece todo mês, de forma integral, vamos dizer assim. Na multipropriedade, não, eu vou pagar aquela manutenção ali pela a fração, né? Seria isso mensalmente, é isso? Isso, esse inclusive é um dos principais motivos de compra, né? A família, que normalmente é uma família com filhos pequenos ou adolescentes que compra, hoje em dia não, hoje em dia já temos até solteiros comprando esse tipo de imóvel. Temos casais maduros, temos casais um pouco com filhos adolescentes também, não só com filhos crianças, mas a primeira motivação da compra é a aspiracional, é aquele imóvel que a pessoa aspira. Ele não teria condições de comprar inteiro, mas teria condições de comprar aquela fração. É mais barato, o custo dele é mais barato para quem compra também, proporcionalmente. O custo das despesas, como você citou, Cristiano, o custo das despesas também é rateado entre todos os coproprietários daquele imóvel. Temos também a grande vantagem de ter uma operadora hoteleira cuidando daquele imóvel. Então, quem faz a gestão desse empreendimento é uma operadora hoteleira, como se ele fosse um hotel. Tá. Então, os serviços de limpeza, os serviços de governança, os serviços de alimentos e bebidas, é como se fosse num hotel. São iguais. E aí não dá, por exemplo, todo mundo não quer ir no mesmo período, porque assim também tem aquilo. Às vezes os hotéis têm picos de meio do ano, né, que são as férias escolares, e no verão. Como é que acontece isso, assim, na multipropriedade? Já fica definido o período que cada um vai usar durante o ano? Como é que é feito isso? Eu fico, assim, querendo entender, né? Porque como é que é administrado, principalmente essa parte da semana, não sei, assim, ou dos dias que poderão ser utilizados? Feito, por exemplo, são 2 semanas por comprador, que é o mais habitual. Tá? Na verdade, a lei prevê que cada comprador pode comprar no mínimo uma semana. Ou seja, pode ter no máximo 52 proprietários por apartamento. Tá. O que o mercado vem praticando até agora, nesses 13 anos que a multipropriedade existe aqui no Brasil, é 2 semanas para cada um. Então, o que se procura é equilibrar. A gente coloca, de um lado, semanas de alta e média temporada. E do outro lado, semanas de baixa temporada. Então, quem compra uma de alta ou média, também vai comprar uma de baixa. Tá. E mesmo a de alta e de média vai sendo trocada. Por exemplo, este ano eu vou usufruir do imóvel no Natal. Tá. O ano que vem é você que vai no Natal. Então essa troca, né, para poder beneficiar todos que possam usufruir nas datas principais, vamos dizer assim. Assim, de uma forma equilibrada, todos compram a mesma coisa. Tá. Tá? E se eu não quiser, por exemplo, quando você fala comprar,
eu além de eu estar pagando, de eu ter comprado essa fração, aquela fração é minha, para eu usufruir essas 2 semanas, eu também pago por isso? É isso? Não. Tá. O imóvel é seu. Tá, entendi. O imóvel é seu. É como se você fosse para um imóvel inteiro seu. Tá. Só tem o custo mensal mesmo, que é rateado pela minha fração, é isso? Tanto é que se você quiser alugar, você pode alugar nesse período. Era isso que eu queria perguntar. Desculpa, você se antecipou, que bom. Como fica o aluguel nesse período que eu não vou, por exemplo, na minha cota, que são 2 semanas, como você disse, que aqui no Brasil, né, se pratica mais as 2 semanas. Eu vou usar uma, mas a outra não. Eu posso, então, alugar? Você pode não só alugar diretamente, você pode anunciar no jornal, como você pode utilizar essas ferramentas novas de locação, essas plataformas novas de locação, como também você pode deixar o imóvel para ser alugado pela rede hoteleira que está tomando conta desse hotel, que está gerindo esse hotel. Então, você não só pode, como isso é muito comum. As pessoas compram exatamente pensando isso, que esse exemplo que você citou, uso uma semana e deixo para alugar outra semana. Tá, que a gente chama aqui aquele pool hoteleiro, é isso? Que fica nesse pool para cuidar dessa parte da locação, é isso? Não é bem o pool, porque pool é mais para investidor. Tá. Esse produto não é tão para investidor, esse produto é mais para usuário mesmo. Entendi. Então, é aquele usuário que dispõe oferece aquela semana que ele não vai usar para a rede hoteleira colocar no mercado e alugar através dela, através dos meios de distribuição que a rede hoteleira tem. Tá. E Caio, a gente... Ou o próprio proprietário alugar por essas plataformas também. Tá, que eu ia te fazer uma pergunta, a gente está chegando já ao finalzinho do primeiro bloco, mas eu queria te perguntar uma coisinha. Quando eu vou colocar essa semana que eu não vou usar para alugar, eu preciso pedir satisfação, uma autorização para o restante dos outros proprietários? Não. Absolutamente. O imóvel é seu, não existe direito de preferência, inclusive isso é uma cláusula da lei, não existe direito de preferência. Se eu quiser vender a minha cota, mais do que alugar, se eu quiser vender, eu não tenho que pedir permissão para ninguém. Eu posso vender imediatamente. Entendi. Bom, eu vou chamar o intervalinho para a gente depois voltar no próximo bloco. Eu queria que você falasse desse crescimento e quais os locais, assim, vamos dizer, que estão bombando aqui no Brasil com a multipropriedade. Pode ser? Pode ser, claro. Fica aí que a gente já volta, um minutinho. Olá, e voltamos com Caio Calfá, presidente da ADIT Brasil, que vai falar agora para a gente neste bloco como é que foi o crescimento, né, do modelo da multipropriedade, principalmente durante a pandemia. Também vai dar para a gente dicas para quem quer entrar neste modelo, os cuidados para não ter dor de cabeça e os destinos que estão aí, vamos dizer assim, bombando, né, Caio? É verdade. Aliás, a característica desse produto, que é surpreendente de uma certa forma, porque ele cresceu e cresceu muito, o desenvolvimento de multipropriedades no Brasil, no meio de pelo menos 2 grandes crises. A crise econômica 2015, 2014, 2017, que reduziu drasticamente a atividade econômica do Brasil, e impactou muito fortemente no setor turístico e no setor imobiliário. O setor imobiliário, naquele período, deve ter vivido a pior crise dos últimos 30 anos. Logo em seguida, tivemos 2 anos mais ou menos razoáveis, 2018, 2019, 2020 pintava a ser um ano maravilhoso. Verdade.
para o setor imobiliário e para o setor turístico, e aí veio a pandemia e todo mundo sabe o que aconteceu, né? 60 mil empresas do setor turístico, da cadeia do turismo, fecharam as portas, e as outras não só não fecharam as portas por causa da ação firme das entidades do setor, que se reuniram e pleitearam lá em Brasília ações para segurar o emprego dos nossos fornecedores, dos nossos colaboradores, em toda a cadeia do turismo. E aí vai tudo, né? Hotel, resort, restaurante, companhia aérea, locadora de automóvel, lojas, comércio, enfim, toda a cadeia do setor turístico, que envolve mais de 52 atividades econômicas. A multipropriedade, no entanto, parecia que estava vivendo fora do mundo nesse período, porque ela surgiu lá em 2012, 2013, já no início da crise pré-Copa do Mundo, né? Nós vivíamos a pré-Copa do Mundo em 2013, a Copa foi em 14, Olimpíada em 16, e aí o setor turístico já começava a viver uma crise de super oferta de hotéis nas principais capitais do Brasil que receberam a Copa. E em várias outras cidades também. E, apesar disso, a multipropriedade surgiu, aí nós entramos no processo com o texto da lei, ela se regulamentou, ela criou robustez nesse mercado. Aí fizemos o manual de melhores práticas, ela se tornou mais sólido ainda, apesar de não ser um instrumento regulador, é um forte manual orientador, aconselhador. A gente espera que com esse manual o próprio mercado se autorregule. O número de empreendimentos desenvolvidos nesse período, 2013 até 2022, considerando somente os empreendimentos que já estejam à venda, então, digamos, são 3 grandes universos: os empreendimentos que estão à venda, aqueles que já não estão mais à venda, mas estão em construção, os que já estão construídos. Então, nós estamos falando de 156 empreendimentos distribuídos em 22 estados do país, em 77 municípios. É um número expressivo, isso que eu ia perguntar, é um número bem ousado, né? É muita coisa, principalmente levando em conta a época que ocorreu isso. Ele vem ganhando, como você mesmo colocou, vem ganhando cada vez mais fôlego, né? Vem avançando e avançou também na pandemia, na contramão da crise, né? Do que a gente estava passando, que pegou todo mundo de surpresa. E assim, ele acontece, o forte são, a gente pode dizer que são unidades hoteleiras ou são empreendimentos imobiliários com esta destinação? Tem um pouco de tudo, Cristiano, tem um pouco de tudo. Os que são concebidos desde o zero, né, que são construídos, já são construídos como uma segunda habitação. Tá? Mas com serviços hoteleiros. É uma segunda habitação com serviços hoteleiros. Tá? Na verdade, é uma mistura desses dois produtos. Tá? Só que ele tem mais características de um imóvel de lazer próprio, de uma segunda habitação, do que de hotel em geral. Mas tem vários grandes hotéis, inclusive alguns espetaculares, sendo desenvolvidos a partir do zero ou a partir de retrofits de hotéis que já existiam e que estão sendo concebidos como multipropriedade também. Ou seja, aqui no Rio a gente passou e vem passando por um boom de hotéis virando residência, porque a nossa legislação sofreu uma modificação, e até prédios comerciais também se tornando
residenciais. Então, isso na multipropriedade também já acontece, né? Como você colocou dessa história do retrofit, de hotéis que já existem, né? Ou prédios, e que estão se tornando, sendo transformados, né? Que é o retrofit, mantendo, né, a fachada, enfim, algumas características, mas adaptando a esse novo, vamos dizer assim, novo modelo, né? Que vem ganhando cada vez mais força. O que eu te falei não é 100% desse jeito, ou seja, tem hotéis que estão sendo concebidos, hotéis, para serem vendidos como multipropriedade. Entendi. Então, podemos citar alguns exemplos. Por exemplo, o hotel Wyndham Gramado, que é uma das maiores, é operado por uma das maiores operadoras hoteleiras do mundo, a rede Wyndham de hotéis. Ele foi concebido como hotel, mas ele foi vendido como multipropriedade. Olha que interessante. Só que os apartamentos são maiores. Então, por isso que eu digo, existe características dos dois produtos misturados. Pode ter assim, unidades mais compactas e podem ter unidades, como você está falando, com uma planta mais generosa, e aí fica de acordo vamos dizer assim, de quem vai comprar, né? Se ele tem uma família, como o senhor colocou, que tem até agora solteiro comprando também, o mais idoso, ou aquela família que seria o tradicional, a família com 2 filhos, vamos dizer assim, é isso? É isso, e isso está apresentado no relatório que a nossa empresa publica há 7 anos. Todo ano a gente atualiza esse relatório e acabamos de atualizar. Então, quem tiver interesse, entrar no caiocalfá.com. Ótimo! Já na capa, na abertura do nosso site, dá lá para fazer o download do relatório completo. Então, nesse relatório completo, a gente aborda todos esses assuntos que nós tratamos na primeira parte e agora na segunda. Sim. Principalmente os números, né? Tem muita gente que gosta de ver os números do mercado. Então, todos os números estão lá, divididos por região no Brasil, as salas de venda, como é que estão sendo as salas de venda, o que vem acontecendo nessas salas de venda, na operação desses empreendimentos, quais são os modelos operacionais desses empreendimentos. É um relatório bastante completo, está com mais de 80 páginas. Sim. E ele pode ser baixado caiocalfá.com. Caio, pegando carona nisso que você colocou, você falou da sala de venda. Como é feita essa venda? É uma venda tradicional, igual acontece com os imóveis, né, residenciais ou comerciais, ou ela é bem assim específica? Esse tipo de unidade também conta com financiamento bancário, ou é financiamento direto com o empreendedor, enfim, incorporador, a construtora? Como é que é isso? Olha, em relação à venda, a multipropriedade ela surgiu do timeshare. Né? O timeshare, digamos, é o pai da multipropriedade. Eu diria que não é nem o pai, é o tio da multipropriedade, porque cada um tem uma figura jurídica diferente. O timeshare é uma venda antecipada de diárias hoteleiras, a multipropriedade é um imóvel. Então, por isso que não é pai, é o tio. É mais velho, mais experiente, mas as características são muito parecidas, mas a figura jurídica é diferente. Tá? Então, o modelo de venda da multipropriedade, ele também veio do timeshare. Então, é aquele modelo de venda, de sala de vendas, com cenários, o processo de vendas passa por um captador que aborda o cliente na rua, ou num restaurante, ou através de telemarketing, oferece um brinde para que o casal, normalmente é o casal, se dirija à sala de vendas e passe por um processo de vendas, e esse casal que topa ganha o brinde independentemente
de comprar ou não. Esse brinde normalmente é um brinde substancial, não é nada, não é um chaveirinho, não é uma canetinha, é alguma coisa, é um jantar, é uma diária TV, alguma coisa assim. E aí passa pelo processo de vendas, e aí pode comprar, pode não comprar, mas esse processo todo entre 1 hora, 1h30, e é dessa forma que ele vem sendo vendido. E a gente percebe que ao longo dos anos, por isso que a gente trata desse assunto de sala de vendas no nosso relatório, esse processo vem melhorando, vem se suavizando, vem ficando um pouquinho mais parecida com o processo com o processo de vendas do imóvel convencional. Por enquanto ainda não é. Ele é a cara do tio. Entendi. Cara do tio. Mas eu acho que mais alguns anos ele vai também absorvendo características da venda convencional. Até porque ele já tem, como você mesmo colocou no primeiro bloco, dele poder ter aquela fração é registrada, tudo feito, né, muito parecido com a compra de um imóvel tradicional, vamos dizer assim. Agora, o acesso que tem ainda, até porque acredito que seja uma imersão, porque também de vendas, porque é uma coisa nova para que a gente assim, possa adquirir com esse olhar, para investir, né? Porque acaba sendo meio que, não deixa de ser assim, um investimento que aquela família, ou enfim, a pessoa vai fazer neste modelo, acredito eu, assim, não é o investimento no sentido total da palavra, né? Mas para aquela família que de repente usava aquele valor para viagem 2 vezes ao ano, vamos dizer assim, ele vai fazer um investimento num aporte de uma vez só, acredito eu, ou parcelado, que é isso que eu queria saber, se financia, e daí ele vai, né, só tendo aquela despesa, né, mensal naquela fração dele. Então, não deixa de ser um investimento que ele está fazendo para ter umas férias, enfim, ou de repente alugar naquele período, ou cansou de ir, não quer mais ir, vai alugar as 2 semanas também, não é isso? Aí é de cada um. Vender também, ele pode vender. E aí, hoje em dia, o mercado secundário da multipropriedade ainda é pouco, existe de uma forma muito tímida ainda, porque o produto é muito novo. Entendi. Ao longo do tempo, o tempo vai passando, vai começando a existir o mercado secundário também. Então, ele pode oferir um lucro imobiliário em cima disso, não só a renda da locação, mas o lucro imobiliário da venda também. Lá na frente, quando o mercado secundário for mais vigoroso, existente. Por enquanto, como o mercado é muito novo, não existe mercado secundário. Tá? Você me perguntou sobre financiamento. Por enquanto, os grandes bancos que trabalham com crédito imobiliário não enquadram este produto nem no SFH, nem no SFI, no crédito imobiliário, nas linhas de crédito do imobiliário. Não enquadram. Por um motivo muito simples. O banco precisa ter a garantia de, se houver algum inadimplente, ele tomar o imóvel. Bem. E ele não tem imóvel para tomar, ele não tem tijolo para tomar. Sim. Ele tem um papel, que é a escritura daquela fração. Tá certo? Ele pode tomar esse papel. Mas como não existe, de novo, mercado secundário ainda, Sim. esse papel não tem grande valor imobiliário quanto um imóvel convencional. E mais, o imóvel convencional é tijolo. Sim. Não é só papel, é papel, mas é tijolo, né? Então, os bancos ainda estão aprendendo. Eu mesmo tenho feito várias reuniões periódicas com os bancos do crédito imobiliário para ensiná-los e para apresentá-los a esse produto. Tá. Para que eles, no futuro, esperamos que não tão longe assim, no futuro próximo, possam desenhar um produto de prateleira
para financiar esse tipo de produto. Então, quem tem financiado são as securitizadoras de recebíveis. Tá. Essas estão financiando largamente a multipropriedade, a incorporação da multipropriedade. Agora, o repasse não existe. Então, o financiamento de quem compra, o financiamento é feito diretamente com o incorporador. Tá, mas então há essa possibilidade. E aí eu queria ver com você os cuidados e os destinos, que a gente está quase chegando ao finalzinho, mas são duas perguntas que você precisa colocar para a gente, esses destinos e os cuidados que a gente tem que ter se a gente quiser investir, né, adotar um modelo, né, passar a contratar esse tipo de modelo da multipropriedade. Os cuidados, quem for comprador tem que tomar os mesmos cuidados que ele toma quando ele compra um imóvel. Tá. Né? Saber se a incorporadora de quem ele está comprando é de notória especialidade, se tem histórico de realizações, histórico bom, claro, de realizações, se tem alguma experiência, desculpe, no mercado, e essa experiência dá para comprovar em obras realizadas, se a operadora hoteleira é conhecida, é confiável, eficiente do ponto de vista de fama no Brasil, quer dizer, a gente fica sabendo, né? A operadora tal é muito boa, a gente fica sabendo. Se pesquisa, né? Ele tem que pesquisar, né? Dar uma pesquisada, né? Se todos os envolvidos no processo, especialmente a incorporadora, a construtora, às vezes não é a mesma empresa, né? Sim. A operadora e a comercializadora. Essas 4 empresas precisam ser investigadas no momento da compra. A outra pergunta sobre os destinos, a multipropriedade tem tido essa capacidade de levantar, de descobrir novos destinos turísticos. Hoje nós temos 77 cidades já com multipropriedade no Brasil, em só 13 anos de existência desse produto. Como exemplo, os grandes destinos hoje de multipropriedade, em número de unidades, em empreendimentos sendo realizados, são Caldas Novas, onde tudo começou lá. Tá. Em segundo lugar está Gramado, que é talvez o destino turístico brasileiro mais importante, mais eficiente sob o ponto de vista de divulgação, eficiência, ocupa o ano inteiro, apesar de ser um destino serrano. Em terceiro lugar, um fenômeno, Olímpia. Olímpia, aqui no interior de São Paulo, no extremo oeste do estado de São Paulo, a 500 quilômetros da capital, já é o terceiro destino com número de apartamentos, em número de apartamentos de multipropriedades no Brasil, e a cidade toda se formou em torno de um parque aquático de alta, muito bom, um dos melhores que existem no Brasil e nas Américas. Ou seja, isso tudo faz com que, acabei te cortando, com que quem investiu, vamos chamar assim, ou aderiu ao modelo, está colhendo os frutos, né? Dessa aposta, né? Ou desse negócio, vamos chamar assim, né? Porque não é aposta, parece que você está apostando, não é nesse sentido. Isso é uma verdade tão grande, Cristiano, que se não fosse isso, até pela internet, quando se começa a falar mal de algum produto, se espalha muito fácil. Sim. Né? E a gente vê esse produto cada vez vendendo mais. Isso quer dizer que exatamente isso é a prova do que você está dizendo. O produto está sendo muito bem absorvido, muito bem aceito pelos brasileiros. Com certeza. Olha, eu te agradeço muito. A gente chegou ao finalzinho do nosso programa, que você possa voltar mais vezes com novidades, porque você já passou em 3 destinos, mas são 77. Você falou que são 77, não é isso? É coisa pra caramba. Foz do Iguaçu é o 4, só para lembrar,
Tá? E o estado de São Paulo talvez seja hoje o estado com mais destinos espalhados pelo estado. E aí, o Nordeste já tem bastante coisa saindo. Enfim, e todos os anos a gente está vendo que isso está crescendo de 20% a 25% ao ano de crescimento em número de unidades e crescimento também de VGV, de valor geral de vendas, que hoje está por volta de 42 bilhões e 100 milhões de reais. Olha aí, e movimentando, gerando emprego, renda, fazendo um monte de coisas do bem, né, para todos nós. Caio, muito obrigada, que você possa voltar mais vezes, viu? Eu que agradeço, e é só me avisar, é só me convidar que eu volto. Tá bom. Bom, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.